Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Mais um momento nós vamos passar em oração ao nosso Deus, pedindo a bênção e a graça dele para as nossas vidas. Somos dependentes de Deus e unimos a nossa fé para recebermos a graça e o favor do nosso Deus. Eu me chamo Jeremias Lopes e você está no canal Reino Simples de Deus, um lugar de estudo e de oração, um lugar de crescimento e de avanço espiritual. Eu quero falar nesta manhã de sábado sobre a aflição. Todos os sábados nós oramos pelas pessoas aflitas. E hoje eu quero tratar desse tema tão importante que é Jó, o exemplo de paciência. Jó, na Bíblia Sagrada, ele se apresenta como aquele que foi um exemplo para nós seguirmos, porque justamente Jó, ele mostrou que ele venceu a dificuldade, a tribulação, o sofrimento com a paciência. É o que a palavra de Deus nos apresenta. Jó, ele passou a aflição, vencendo ela com a paciência. Por isso esse tema que eu coloquei aqui abaixo, Jó, o exemplo de paciência. O texto bíblico para estudarmos está em Tiago, capítulo 5, versículo de número 10, que diz assim: Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Então veja que o versículo de número 11 fala que bem-aventurados que suportam a aflição. E ele ainda diz que aqueles que ouviram falar de Jó devem lembrar o fim que ele teve. Qual foi o fim de Jó? Em Jó, capítulo de número 42, nós vemos o seu fim. O seu fim foi tudo em dobro. Então eu quero aqui aplicar estas 4 lições bíblicas para as nossas vidas. Primeiro, a Bíblia deixa exemplo. Todas as aflições que nós passamos, as palavras do Senhor Deus apresenta para nós um exemplo. Se você tem uma aflição na família, a Bíblia, ela apresenta um exemplo. Se você tem uma aflição no trabalho, a Bíblia tem um exemplo. Se você tem uma aflição em você mesmo, a Bíblia vai apresentar um exemplo a ser seguido. Então veja que a Bíblia sempre vai dar o suporte, porque ela deixa o exemplo. E aqui, neste dia, nós temos o exemplo de Jó, que pacientemente passou pelo sofrimento, passou pela agonia, passou pela dor, mas ele foi bem-aventurado. Por quê? Porque ele suportou aquela dificuldade e então ele teve tudo em dobro, ele teve um resultado maravilhoso. Segundo ponto que eu coloquei aqui, Jó e a sua paciência. Jó, ele foi paciente porque ele aguentou, ele conseguiu realmente suportar aquele momento que não durou apenas alguns dias, mas segundo alguns estudiosos, foram meses que ele suportou de dor, de aflição, de angústia, de calúnia, de perseguição, de abandono muitas vezes. Ele ali sofreu e ele suportou com paciência. Então Jó, ele é um exemplo que nós devemos seguir.
no momento da aflição, devemos ter paciência para suportar, para aguentar, para viver aquele processo, para viver um momento de desemprego, para viver um momento de problema na família. Deve-se ter a paciência de Jó, saber suportar, que é o terceiro ponto que eu coloquei aqui, o suportar. Suportar não é fácil, suportar é resistir, suportar é carregar o fardo, suportar é justamente algo difícil, algo complicado, mas é necessário. Porque se suporta, suporta-se com a paciência. Se tem a paciência, porque a Bíblia nos deu então o exemplo de Jó, e nós devemos apontar a aflição para o seu fim, sempre olhando para o fim. Olhe como que o escritor aqui, Tiago, ele coloca: eis que chamamos bem-aventurados que suportaram aflições. Ouviste da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Lembre que o fim de Jó foi um fim glorioso, foi um fim de bem-aventurança, foi um fim de felicidade. Então o escritor Tiago, ele está dizendo: olha, a aflição, ela é difícil, ela é complicada, dói muitas vezes, traz agonia, traz lágrimas, traz choro, mas entenda que o fim que o Senhor Deus dá é sempre de glória, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Então veja que nós precisamos olhar para o fim da aflição. Então você que está passando por uma aflição, você que está passando por um momento de dor, por um momento de sofrimento, olhe para o fim. Olhe para o fim da aflição. Um dia esta aflição chegará ao fim, essa dor vai cessar, a lágrima vai parar, a dor no peito vai cessar, a solidão vai acabar, o abandono vai deixar de existir e você então terá a recompensa porque você foi paciente na tribulação, na aflição. E aqui nós concluímos: devemos ter a paciência e suportar a aflição, pois o seu fim será em glória. O fim da aflição será em glória. O Senhor Deus exaltará o seu nome no fim da sua aflição. O Senhor Deus exaltará o nome dele no fim da sua aflição. Quando acabar a aflição, você vai dizer: glória ao Senhor Deus, bendito o Senhor que deu o livramento, que deu o escape, o nome de Deus será glorificado. Amém? Que possamos então seguir este exemplo de Jó, entender que ele foi um exemplo de paciência. Que Deus possa nos abençoar. E agora nós vamos orar por todas as pessoas que estão aflitas, pessoas que estão passando por problemas, dificuldades. Você vem aqui nos comentários e você pode colocar o nome da sua família, o seu nome, o nome de alguém. Nós vamos orar por todos que estão aflitos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos a Ti e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça sobre todas as pessoas que estão aflitas, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão exaustas, pessoas que estão afatigadas, pessoas que estão, ó Senhor Deus, paradas, desanimadas, pessoas que estão olhando para a tempestade e não vendo o sol, pessoas que estão olhando para a tribulação e não conseguem ver a vitória, Senhor. Mas, ó Deus, neste momento, abra os olhos espirituais do teu povo para que eles possam ver o fim da aflição e eles possam, Senhor, enxergar a glória e aguentar pacientemente este momento de aflição, meu Pai. Para a glória do teu nome, ajuda, repreende toda ação das trevas que combate contra a vida dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus, que Deus te conceda um sábado abençoado, cheio da graça dele, e eu te espero aqui no próximo vídeo, querendo Deus.